Capítulo 1080 de One Piece, os acontecimentos do dia seguinte. Bora analisar as informações. Fala galera, beleza? Cássio na área, pessoal, com base nas informações mostradas no mangá e muito mais. Vamos tentar deduzir e teorizar o que vai acontecer no próximo capítulo do mangá. Pois já está indicando, já teve indícios do que vai acontecer nos próximos capítulos. Algumas coisas vão acontecer em offline, enquanto outras a gente vai ver realmente no mangá. E os acontecimentos do dia seguinte foi o que foi dito no último capítulo. Falou, os acontecimentos do dia seguinte abalou o mundo de tal maneira que estremeceu tudo. Então, bora analisar o que tudo isso vai indicar e qual vai ser os próximos acontecimentos. Hoje a gente tem 3 acontecimentos do dia seguinte que já foram mostrados que tem que acontecer para, digamos assim, encerrar o arco de Egghead, do Barba Negra e do Shanks. Nós tivemos, no caso, o Shanks derrotando o Capitão Kid num golpe só com um Kamusari. Beleza, a gente viu, hypou. Isso com certeza vai estar no jornal do Morgan, falando que o Capitão Kid e sua tripulação foi eliminado por Shanks, o Ruivo. Isso vai estar nos acontecimentos do dia seguinte. Só que não vai ser só isso, vai ser muito mais, a gente sabe. Pois o Barba Negra tá batalhando contra o Law. O Luffy tá lá em Egghead. Os piratas Barba Negra, alguns navios estão lá. Tem, no caso, um Tenryubito, que é um dos Gorosei indo pra lá, com o Saturne. Tem o Kizaru, tem a Cip-Zero, tem os Pacifista Mark III, tem a York e também o Professor Vegapunk, o Dr. Vegapunk e tudo mais. Então, tudo isso vai chocar o mundo de uma tal maneira. E até mesmo o Garp pode acabar morrendo. Então, bora analisar as informações, os 3 pontos. Primeiro, a gente tem que falar num ponto. O Shanks está investigando o Barba Negra, tá vigiando os passos dele. E ele está investigando o Barba Negra, sabendo do paradeiro. Ele achou que o Barba Negra ia surgir em Wano, mas não surgiu. Mas o Barba Negra, tecnicamente, se a gente for parar para pensar, vai ter 3 coisas relacionadas a ele. Então, o Barba Negra deve estar também no jornal do Morgan. Pois, vamos partir para o primeiro ponto. Primeiro ponto a gente tem que falar, eu acho que é a primeira hipótese, é o Law versus Barba Negra. Isso já está acontecendo, a gente já viu a batalha dos dois começando, desenrolando ali. O Law causou um pouco de dano no Barba Negra ali. Os piratas do Law causaram um pouco de dano também no navio do Barba Negra. Digamos assim, a batalha entre eles tecnicamente está equilibrado, mas eu, no meu ponto de vista, eu não consigo ver o Law derrotando o Barba Negra. E o Law disse na última página daquele capítulo, o vencedor leva tudo, porque o Barba Negra quer os Poneglyphs, as copas dos Poneglyphs do Law. O Shanks já pegou do Kid. O Luffy tem o dele. Não vai perder, a gente sabe. Com certeza o Law vai perder o dele por Barba Negra. Mas não só isso. O Law também pode perder os poderes dele por Barba Negra. Porque o Barba Negra tá juntando poderes muito fortes das frutas para entregar para os seus usuários. Vai entregar para sua tripulação. Para deixar eles mais fortes. Para rivalizar contra o grupo do Shanks no futuro. Pois a gente lembra em Marineford o que o Barba Negra disse pro Shanks. A sua tripulação é mais forte que a nossa por enquanto, mas no futuro nós enfrentaremos vocês. E também tem o fato da Purim, a Charlotte Purim, ter sido capturada pela tripulação do Barba Negra. Isso também está me incomodando. Então, esses acontecimentos com relação ao Barba Negra, o Law e a Purim podem ser revelados também no jornal do Morgan no dia seguinte, que esse jornal com certeza vai chocar o mundo. Já vamos passar para a segunda hipótese. No caso, Garp versus Barba Negra. Isso tem que acontecer, provavelmente vai acontecer. Tem gente teorizando que o Garp pode morrer. Pois vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a gente sabe que o Kobe foi capturado pelo Barba Negra, os piratas dele. Aí, no caso, o Elemeko e alguns amigos do Kobe ficaram preocupados e foram atrás de várias patentes da Marinha, até mesmo do Serafim, para tentar conseguir algum deles para ir atrás, para resgatar o Capitão Kobe. E no caso, o Garp, o herói da Marinha, apareceu. Falo, Elemeko, vocês vêm comigo, vamos resgatar o Capitão Kobe, vamos resgatar o Kobe. Eles foram até onde o Barba Negra estava. Então vai rolar uma batalha do herói da Marinha, o Garp, contra o Barba Negra. Isso é praticamente impossível não acontecer. Deve rolar uma batalha entre os dois ali, uma batalha bem disputada. E aí muita gente está se perguntando, será que o Garp vai morrer? Porque o Garp, ele é muito forte. Ele pode derrotar o Barba Negra, tipo assim, antes. Mas, como o Garp já tá ficando velho. É a mesma coisa que o Rayleigh. Você lembra quando o Rayleigh apareceu em Amazon Lily e falou, espantou o Barba Negra de lá? Ele espantou por causa da reputação dele, mas ele falou, já fiquei velho.
eu não sei se eu faria frente ao Barba Negra agora. E se o Barba Negra roubou os poderes do Law, ele deve estar mais forte ainda aí a tripulação dele. Então, vai ficar difícil a gente ver o Garp realmente derrotando o Barba Negra. Ele já tá velho. Ele é forte, mas tá velho, tá cansado. O Garp derrotar o Barba Negra, sendo que ele pode ter pegado os poderes do LoL e ficado mais forte, eu acho difícil. Eu acho que pra peitar o Barba Negra atual, só o Shanks ou o Luffy no futuro com o poder total dele. Eu não vejo outro personagem, a não ser o Shanks e o Luffy derrotando o Barba Negra. Um dos dois. Então, eu acho que o Garp vai sim dar um bom sacode no Barba Negra. Vai bater um bom tanto nele, igual o Barba Branca. A Barba Branca deu uns bons pauladas no Barba Negra. Mas eu acho que o Garp pode acabar morrendo aí. E tem gente teorizando, já vi, eu achei até interessante. Que no caso, a gente sabe que o Moria tava lá junto com o Barba Negra naquela ilha. A gente não sabe se o Barba Negra roubou os poderes do Moria, se matou ele ou não, e passou para algum de seus tripulação ou não. Mas ele pode, se ele tiver realmente o poder do Moria agora, eles podem realmente roubar a sombra do Garp e passar pro corpo do Shebeck. Eu vi o Mangaka fazendo isso, teorizando essa hipótese, e eu achei interessante. Não acho impossível de acontecer. E realmente, se o Garp morrer, isso pode ser uma das coisas que vai chocar o jornal no dia seguinte. Essa batalha do Garp contra o Barba Negra. E depois disso, a gente pula para a última hipótese, que é, no caso, o arco de Egghead. E temos, no caso, Saturn, um dos Gorosei, Kizaru, várias patentes da Marinha, indo para Egghead para dar um fim no Vegapunk e sua, digamos assim, não é suas cópias, mas as divisão que ele fez, ele dividiu em 6 partes. Tipo, eles estão indo ali para acabar com a York, com o Satella, que no caso é o Vegapunk principal, acabar com o Vegapunk no geral, acabar com a tripulação, o Chapéu de Palha que tá ali. Temos também a Cip-Zero ali, temos os Serafins que estão sendo controlados pela York, e a York no caso é a traíra, e ela já sabe que o governo mundial traiu ela também, ela não vai virar Tenryubito. Temos no caso também o Luffy, o bando dele ali inteiro, ajudando junto a Cip-Zero contra os Serafins. Temos os 50 pacifistas Mark III, o Sentomaru colocou ali para proteger o bando do Chapéu de Palha, até que eles fujam de lá. Tudo isso acontecendo em Egghead, tudo isso. Tem Ryubito ali no caso, um dos Gorosei, Saturn, o Kizaru, várias patentes da Marinha, piratas do Barba Negra por perto, Serafins, Cip-Zero, tudo tá acontecendo em Egghead. Egghead tá praticamente uma bomba relógio. A hora que explodir, a gente não sabe para qual lado que vai. Aí, a gente teve aquele capítulo do mangá. De novo, o capítulo do mangá falando o seguinte. O que apareceu no horizonte foi o navio do Yonkou Monk de Luffy. Aí nós temos, no caso, o Akainu falando, o Chapéu de Palha está lá, e um dos Goroseis não é aquele que é o Saturn, mas é o outro, falando, ele de novo não. E aí fala, os acontecimentos do dia seguinte vai chocar o mundo inteiro. Então, tanto os acontecimentos do dia seguinte, eu acho que vai ser um acumulativo. Não se refere só ao Luffy, mas ao desfecho de Shanks e Kid, ao desfecho de Law e Barba Negra, ao desfecho de Barba Negra e Garp, e o desfecho, no caso, de Luffy e os acontecimentos de Egghead. Esses 4 desfechos não quer dizer que vão acontecer no mangá. Pode ser que aconteça em offline, como algumas coisas aconteceu. Pode ser que, no caso, o Barba Negra já derrotou o Law. A gente viu o início da batalha, mas a gente não sabe se está continuando. Isso já acabou. E se o Barba Negra já derrotou o Law, pegou as cópias dos Poneglyph, roubou os poderes dele. E se no caso o Garp já batalhou contra o Barba Negra, a gente já viu o Garp juntando o Elemeko e algumas pessoas que gostam do Kobe, e indo até onde o Barba Negra estava, para resgatar o Kobe. Mas já pode ter acontecido. Já pode ter sido derrotado, morrido, a gente não sabe. Pode ser que o acontecimento final do capítulo 1080 seja só do Luffy e o final de Egghead. Não sabemos. Alguns desses 3 eventos podem acontecer offline. Inclusive mais de um, talvez 2 deles. Então não sabemos o que vai acontecer. Mas essas são as minhas 3 hipóteses para o capítulo 1080. Ou é Law versus Barba Negra, ou no caso Barba Negra versus Garp, ou Luffy em Egghead, acontecimentos finais. Parece que a bomba relógio, tudo isso vai colidir de uma vez e vai virar o mundo de ponta cabeça, igual aconteceu em um ano. Temos que esperar por mais informações, com certeza. Devem sair a partir de amanhã, segunda, terça-feira, já deve começar a vazar informações dos árabes lá com relação ao One Piece, que sempre soltam antecipado e tudo mais. Então,
bora esperar pra ver, beleza? Falou, pessoal, fui!